Glória a Jesus. Se você puder ficar em pé, por gentileza. Damos graças a Deus por estarmos reunidos. Mais uma noite em que vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Texto este conhecido, mas eu tenho certeza que o Senhor Deus, quando tratará comigo, Ele tem algo a tratar da mesma maneira com os nossos corações nesta noite. A palavra do Senhor, ela é sempre viva, ela é sempre eficaz, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada. A palavra é de Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos, apercebidos para aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Ezequiel capítulo 47, a torrente das águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo da soleira da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu então aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Somente até aqui. Você pode fechar os teus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor, Tu és presente em nosso meio. Tu és também conhecedor dos nossos corações, das nossas mentes, dos anseios de nossa alma. Tu és conhecedor da intimidade de cada um de nós aqui reunidos. Eu te peço, ó Senhor, que conhecendo-nos como o Senhor conhece, o Senhor venha falar no individual de cada um de nós. Falar ao meu e ao coração da Tua igreja aquilo que nós necessitamos ouvir. Que sejamos, ó Senhor, alimentados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Que os nossos corações se alegrem em Tua presença. A nossa alma se farte em Ti. E que o Teu Espírito Santo venha trazer sobre nós o Teu renovo, a Tua graça, como já temos sido tocados por Ti, pelos louvores, pela palavra que já foi aqui uma porção falada, que da mesma maneira o Senhor, Pai, continue com liberdade em nossos corações, para que sejamos desta forma abençoados pelo Senhor, para a glória do Teu santo nome. E dizemos amém. Amém. Pode se assentar, queridos.
estou orando ali, ó. Não gostei disso não, viu? É oração dupla. Aleluia. É alguma falha técnica aí o som. Mas está saindo ainda ali, ó. Sei quem vai corrigir ali. Bom, queridos, glória a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho nesse capítulo 47, capítulo que trata a respeito de uma das visões de Ezequiel. Ezequiel, aquele profeta que em visões ele foi levado, não é? Levado a dimensões que saíam do âmbito terreno. Ezequiel que esteve no período em que o povo estava sendo levado para o cativeiro. Ele diz no começo do seu livro que ele estava entre os cativos, às margens do rio Quebar, e ele teve visões de Deus, visões grandiosas, visões que muitos ouvimos, não é? Conhecidas, a visão do trono de Deus, aonde ele vê o Espírito se movendo, visões como Ezequiel 37, aonde ele tem a visão do vale dos ossos secos, visão aonde no capítulo 8 a 11, ele também retrata a glória do Senhor se retirando, enquanto o povo estava no cativo, enquanto o povo estava ali, longe da terra natal. Ezequiel estava profetizando, mas trazendo também para eles uma mensagem de esperança, de que duraria um tempo, de que duraria uma fase, mas que o Senhor traria restauração, que o Senhor traria de volta o seu povo. A misericórdia de Deus tornando-se evidente através do ministério deste que, chamado para ser sacerdote, nascido na casa da família sacerdotal, recebe a vocação para ser profeta e entrega da parte de Deus para a nação que havia se distanciado do Senhor. Enquanto Daniel estava entre os cativos, ou estava na Babilônia, na corte de Nabucodonosor, estava lá entre os demais nobres, e era um instrumento de Deus lá, enquanto Jeremias estava na cidade também profetizando, Ezequiel estava em outra realidade, não estava na corte, não estava na cidade, mas estava também entre os cativos. Mas o Senhor, da maneira que usou Daniel lá, Jeremias na cidade de Judá, usava também Ezequiel, dando a ele visões a respeito do que Deus estava fazendo, a respeito também do que ele iria fazer. Do capítulo 40 até o 48, é a parte final do livro do profeta Ezequiel. O Senhor vai dar visões a ele do templo, não aquele templo que existia em outras, mas um templo em outras dimensões, uma visão apontando para o futuro, uma visão escatológica. Mas nós podemos entender e aplicar muitas coisas para nós. Da maneira que Ezequiel, ele vê a glória de Deus se retirando do templo, por conta da iniquidade, por conta do pecado. E a gente lê do capítulo 8 a 11, a gente vai ver que a glória do Senhor foi se retirando do templo paulatinamente, gradativamente. Foi se retirando porque o povo havia se afastado de Deus. No templo, o sacerdócio havia se corrompido, e a glória do Senhor, ela foi se afastando. Mas da mesma maneira, quando Ezequiel tem uma nova visão do templo, ele também
No capítulo 43 ele vê a glória do Senhor voltando para o templo. A glória do Senhor de volta para o templo. Ele tem visões, ele vê os sacrifícios sendo feitos novamente, os cultos voltando a acontecer. Ou seja, apontava para um tempo em que o povo havia se distanciado, mas que também o Senhor traria uma restauração, em que a glória do Senhor ela voltaria para aquele lugar, em que a presença do Senhor ela seria novamente manifesta no meio do seu povo, em que os cultos, a adoração, os sacrifícios iriam acontecer novamente. São visões, mas nós temos que nos atentar para o que a palavra diz, ensina, para o que a palavra nos passa. O nosso altar individual, a nossa vida com Deus, ela precisa estar em santidade. Nós não podemos dar as costas para a palavra, nós não podemos desprezar o Espírito de Deus, nós não podemos inibir, extinguir o Espírito de Deus, para que a gente também não perca a presença de Deus, para que a gente não se torne apenas religiosos, apenas cumpridores de liturgias, de tradições. E quando eu digo isso, eu não posso também falar mal de liturgias, de tradições, porque é necessário, mas nós não podemos deixar que isso se torne comum, normal, a gente se torne natural as coisas espirituais. Nós não podemos deixar que as coisas do céu tornem-se naturais para nós. Nós não podemos naturalizar aquilo que é espiritual. E o que Deus mostrava para Ezequiel é que estava se tornando natural aquilo que deveria ser espiritual. O culto não pode ser natural. A oração não pode ser natural. A nossa adoração não pode ser de forma natural, porque senão a gente vai ser igual um papagaio que repete o que se ensina. Senão a gente vai ser igual a inteligência artificial que está aí hoje. A inteligência artificial está aí. Ela ora, ela prega. Quem já ouviu falar disso? Todo mundo. Quem não ouviu falar disso ainda? Pois é, um recurso da tecnologia que você escreve lá, pregação sobre Ezequiel 47. Vai ser melhor do que essa que eu vou falar. Se digitar lá Amós 3:3, vai ser melhor do que a que o pastor Luzivaldo falou. Se você pedir para fazer uma oração inspiradora, eu não sei o que você vai usar lá, faz o teste depois. Ela vai trazer algo assim, que você vai, caramba, quanta sabedoria, quanta inteligência. Mas aquilo não é espiritual, aquilo é natural. Palavras de inteligência artificial, natural, terrena. E que pode ter certeza, uma oração simples, de alguém que diz, eu nem sei orar, ela vai ser mais eficaz do que a oração mais linda que a inteligência artificial puder fazer. Porque a inteligência artificial é um computador, é um sistema robótico. Mas a oração feita por um justo, aquela que sai das entranhas da alma, aquela em que não se usa nem palavras, aquela que só lágrimas descem dos olhos, aquela que não tem como traduzir, não tem como expressar, essa oração, ela tem um poder eficaz. Aleluia!
É essa oração que Deus ouve. Aquela como de Ana, que orou como? O sacerdote olhou para ela e pensou que ela estava embriagada, da forma como ela se portava, mas ela estava se quebrantando diante da presença de Deus. Aleluia. Querido, quando nós nos colocamos na presença de Deus, não precisa haver formalidades. Diante da presença de Deus não precisa haver títulos, posições, não precisa haver graduação. Diante da presença de Deus, nós devemos nos derramar. Diante da presença de Deus, nós devemos apenas nos render, apenas nos entregar. Se tiver apenas que chorar, chore. Se tiver apenas que gritar, grite. Se tiver que gemer, gema. Se não houver palavras, esteja com o seu coração entregue na presença de Deus. Pode ser que alguém à tua volta não te compreenda, mas aquele que conhece o teu coração, aquele que sonda a tua alma, aquele que conhece a tua necessidade, ele te entende, ele discerne, porque há um Espírito que quando não sabemos, quando não conseguimos orar, ele nos coloca diante da presença do Pai. Aleluia. Estou querendo dizer com isso que nós não podemos nos tornar como uma inteligência artificial. Vir aqui cantar bonito, vir aqui orar bonito, orar uma oração decorada, apresentar um culto decorado, apresentar algo para Deus que Ele sabe que sai só do intelecto, não sai da alma. O Senhor, Ele quer um coração quebrantado. Aleluia. O Senhor, Ele se agrada de um coração verdadeiro. O Senhor, Ele se agrada de um coração sincero. O Senhor, Ele se agrada de uma entrega real na sua presença. É isso que agrada a Deus. E o que o profeta Ezequiel estava contemplando é que acontecia tudo. Acontecia os cultos, as liturgias, as entregas, os sacrifícios, mas eles estavam dando as costas para o Senhor. Então o Senhor trouxe destruição. Mas aqui no capítulo 47, ele está tendo visão da restauração que o Senhor havia feito. E aqui ele fala que quando ele estava na frente do templo, na entrada da casa, porque tudo sai do altar do Senhor. Tudo que nós precisamos vem do Senhor. Ele diz: eu me voltei à entrada da casa e eu vi que do templo, eu vi que do altar fluíam águas que corriam. Aleluia. Fluíam águas que desciam da presença do Senhor. E aquelas águas, elas banhavam um solo seco. Aquelas águas banhavam um solo infértil. Aquelas águas, elas banhavam uma terra árida. Aquelas águas, elas desciam, elas fluíam, elas caminhavam, elas tomavam proporções que somente ao caminhar é que ele foi conhecendo o que Deus estava fazendo através daquelas águas. E aí ele diz que o homem que estava com ele saiu juntamente para fora do templo e começou a caminhar. E caminhando, foi lhe dando medidas, foi lhe dando proporções. Observe que no começo era apenas uma água que saía,
Mas quando ele começa a caminhar, ele começou a perceber que um rio se formava. E conforme aquele rio se formava, ele saíra caminhando junto com aquele homem. E ele começou então a perceber que conforme ele caminhava, conforme ele progredia, o nível daquela água se aprofundava. Quanto mais ele caminhava, juntamente com aquele ser, quanto mais ele caminhava, mais o nível descia. É interessante, se a gente falar descer o nível, no aspecto terreno, é algo ruim. A gente pensa que é algo mal. Desceu o nível, ficou ruim. Mas quando a gente olha para esta palavra, o nível está descendo e está se tornando cada vez mais intenso. Está se tornando cada vez melhor o que Deus está fazendo. Aleluia. Porque aqui fala para nós de 4 níveis que Ezequiel começou a caminhar juntamente com aquele ser. Queridos, quando ele começa a caminhar, mede-se 1000 côvados, que em metros dá cerca de 450 a 500 metros. Algumas versões da Bíblia já vai dar até em metros, conforme a nossa medida que a gente usa. Então, de 500 em 500 metros, de 1000 em 1000 côvados, aquele homem aferia uma medição. E conforme o profeta caminhava, a intensidade do nível aprofundava. Começa nos tornozelos, depois vai para os joelhos, depois vai para a cintura, e depois não dava mais pé. Depois era somente nadando naquelas águas. O que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que a nossa caminhada, ela deve ser progressiva. A caminhada do crente deve ser progressiva e para a profundidade. Embora muitos de nós estamos caminhando na contramão, estamos saindo da profundidade e vindo para o raso. Embora muitos estão fazendo sentido inverso, saindo de onde chegou, saindo de onde mergulhou, e com o dia a dia, vem caminhando na contramão daquilo que o Senhor um dia nos levou, daquilo que um dia o Senhor nos permitiu experimentar. Porque na carreira espiritual, nós começamos a ter experiências com Deus. Águas pelos tornozelos. É quando a gente, eu vou tentar pensar com os irmãos. Quando a gente vai caminhar na praia, aquela ondinha está bem esparramadinha, bem rasinho, a gente começa a caminhar com a água ali na sola do pé, no tornozelo, e a gente caminha com tanta facilidade. Mas a gente começa a entrar mais profundo, a gente começa a caminhar com mais dificuldade, vai se tornando mais pesado, é necessário mais esforço, é necessário que a gente empregue mais força física, conforme a gente vai caminhando para o fundo. Então a gente entende que a gente não pode iniciar uma caminhada com Deus, aonde o Senhor, Ele tem preparado para nós experiências sobrenaturais, aonde o Senhor
não quer que nós estejamos no natural, aonde o Senhor não quer que nós sejamos artificiais, aonde o Senhor não quer que nós fiquemos estagnados no mesmo nível, na mesma posição a vida inteira. Esse texto nos fala de níveis espirituais. Eu pergunto nesta noite, em que nível espiritual nós estamos? Em que nível espiritual eu estou, você está, esta igreja está? Será que nós estamos caminhando bem no rasinho? Caminhando com facilidade, fazendo o que a gente quer? Sem ter conhecimento, sem ter aprofundamento em nada, sem querer compromisso, sem querer se dispor, porque às vezes a gente passa tempos somente no raso, somente caminhando na superfície. As águas estão fluindo, as águas estão jorrando, as águas estão passando, e nós estamos diante dessas águas. Outras pessoas estão mergulhando nestas águas, mas às vezes a gente não consegue avançar, progredir, crescer, aprofundar o nível, descer o nível. Diga comigo, é preciso descer esse nível. É preciso. Para vivermos experiências sobrenaturais com Deus, nós não podemos ficar apenas contemplando o fluir. Nós não podemos apenas ficar vendo o fluir. Nós não podemos ficar apenas sentindo o fluir. Nós temos que envolver-nos neste fluir do Espírito. Nós temos que nos entregar a este mover do Espírito. Nós temos que nos entregar e viver de forma intensa, de forma verdadeira. Aleluia, aleluia. O rio não ficava represado dentro do templo. O rio, ele flui. E nós não somos uma represa que segura tudo, nós somos um rio. Rio que flui, rio que desce, rio que as águas, elas banham lugares aonde precisam de vida. Porque aonde essas águas estavam descendo eram áreas que havia morte, eram áreas onde havia sequidão, era a área onde não havia vida. Mas quando aquelas águas que saíam do templo do Senhor começavam a passar, aleluia, quando aquelas águas começavam a descer, a paisagem mudava, o cenário transformava, a visão era outra. Às vezes nós estamos contemplando apenas morte, sequidão, apenas tristeza, apenas decepção, apenas frustração, e não conseguimos mergulhar naquilo que o Senhor quer nos proporcionar. A decisão de caminhar por este rio, ela é minha, ela é sua. Você pode ficar quanto tempo quiser com a água no tornozelo, ou você pode ser puxado pelo Senhor para a profundidade. Sabe o que o Senhor, Ele quer fazer comigo e contigo? Ele quer nos tomar pela mão como tomou o profeta e dizer para você: venha caminhar comigo, aleluia, venha progredir comigo nessa experiência sobrenatural. Aqui você está vendo apenas uma água correr, mas quando você começa a caminhar, você vai ver que a profundidade do Senhor, ela vai começar a ser revelada para você. Conforme você começar a progredir, você vai começar a descobrir aquilo que lá no raso você não sabia, aquilo que lá no raso você não conhecia. Mas para isso, nós precisamos
Diga comigo, eu preciso. Eu preciso progredir. Eu preciso me deixar ser levado além do primeiro nível. Além da água nos tornozelos, eu preciso buscar a profundidade. E sabe o que eu entendo? É que tudo é uma fase que nós vivemos. Uma fase. Tem a fase do início da fé. A fase onde a gente precisa de alguém nos conduzindo, onde a gente precisa de alguém nos instruindo, a fase onde a gente precisa de alguém nos aconselhando. Mas tem a fase onde a gente vai caminhando, a fase em que o Senhor vai nos levando, a fase em que o Senhor vai nos proporcionando experiências novas, experiências que vão além do nosso conhecimento. O profeta começa a caminhar e a água vai afundando. O rio, aquelas águas que corriam começam a se formar um rio. Na tua vida espiritual, está apenas uma água correndo? Ou você já pode começar a caminhar no meio de um rio? Ou você já começa a caminhar com certa dificuldade, no sentido natural a qual eu estou falando, quando a água está na cintura, quando a água está no joelho, a gente não caminha com facilidade. A gente já tem uma certa lentidão para se locomover. Quando a gente começa a ir mais profundo, se tem uma correnteza, a gente começa a ser levado por uma correnteza. A gente perde um pouco da firmeza. A gente não tem tanto controle do nosso movimento. O profeta está dizendo que ele fora levado pelo Senhor. E conforme ele ia caminhando, passou pelos joelhos, passou pela cintura, e até chegar um ponto que ele precisava nadar naquele rio. Até chegar um ponto em que ele precisava mergulhar naquele rio. Ou seja, já não tinha-se mais o controle dele próprio. Ele estava na total dependência do Espírito de Deus. Na vida espiritual, esses níveis é como a gente que quer se controlar, é como a gente que quer conduzir. A gente diz que confia em Deus, a gente diz que entrega tudo para Deus, mas a gente quer continuar controlando as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, tentando fazer da maneira que nós entendemos que está certo. Nós queremos caminhar nesta água do Espírito, mas nós queremos ainda continuar controlando todas as coisas. Querido, se você quer se entregar a Deus, eu quero te dizer para você nesta noite: permita ser guiado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Tire os pés do chão e começa a navegar nas profundezas destas águas que fluem do trono do Senhor e te levam para o centro da vontade de Deus, que te levam a lugares aonde você ainda não conhecia, que vão te levar às profundezas de Deus, aonde você não tem como questionar o que Deus pode fazer através das experiências sobrenaturais que somente Ele vai poder te proporcionar. Aleluia. Ezequiel passa então pelas águas profundas. Aqui está dizendo águas que não se podiam mais passar com os pés no chão, águas que precisavam passar a nado. Queridos,
O Senhor quer nos tirar do raso. Diga para alguém do teu lado: o Senhor quer você nas profundezas. O Senhor quer provocar em nosso coração o desejo de ir além. O Senhor quer despertar em nós o sentimento de querer mais. Você se lembra de quando você começou na fé cristã? Você se lembra dos anseios que tinha na sua alma? Faça aí uma retrospecção, uma retrospectiva de quando você começou a sua caminhada cristã. Como é que você queria conhecer, como é que você queria saber, como é que você tinha desejo, como é que você buscava. O Senhor quer despertar isso novamente em nós, porque Ele quer nos tomar pela mão, Ele quer nos conduzir a estas águas profundas. Porque é quando nós somos levados às águas profundas, é que a nossa visão é aberta, é que a nossa mente é aberta, é que o nosso entendimento é aberto, é que a nossa alma ela é dilatada para receber aquilo que o céu tem para nós. Está aqui no texto da palavra de Deus. Aleluia. Depois que ele vai até a profundidade, depois que ele vai até as águas profundas, aleluia, aquele homem pergunta: você viu o Filho do Homem? Você viu o profeta? É interessante porque não tem narrativa de que ele tinha visto nada. Mas quando ele pergunta: você viu? Está no versículo 6. Ele torna a margem do rio, e tornando a margem do rio, a Bíblia está dizendo que a visão daquele homem se abre, a visão do profeta se abre. Depois que a gente vai mergulhar nas profundezas do Senhor, depois que a gente mergulha nos rios do Espírito de Deus, a gente não vive mais no natural. Você está preparado para viver na dimensão sobrenatural? Você está preparado para viver novamente aquilo que um dia você viveu? Isso é profético para alguns que chegaram nessa noite. Isso é profético para alguns que estão me ouvindo nessa noite e nunca mais tiveram uma experiência real com o Espírito de Deus. Mas essa noite o Senhor está dizendo: sou eu quem te levo às profundezas, sou eu quem me revelo a você, sou eu quem me manifesto na sua vida, sou eu quem falo ao seu coração, sou eu quem quero te trazer, aleluia, para um nível mais profundo na minha presença. Aqui no versículo 7 diz que tornando eu a margem do rio, então havia uma grande abundância de árvores, de uma banda e de uma outra banda. Enquanto ele estava indo, ele não viu que havia árvores, ele só viu que havia sequidão. Mas quando a sua visão é aberta, depois que ele mergulha na dimensão das águas, e a origem daquelas águas era do altar do Senhor. Cada vez que nós nos reunimos aqui, a palavra de Deus é pregada, é como águas que estão fluindo daqui para fora. Tem gente do outro lado do mundo, tem gente distante de nós, tem gente que nem desta igreja é, que por conta daquilo que está saindo deste altar, está recebendo vida. Aleluia. Tem gente que está distante do endereço físico da rua Dr. Campos Sales 153,
está distante. Mas essas águas, pastores, elas quando fluem, elas alcançam lugares aonde nem eu nem você imaginamos. Essas águas que fluem deste lugar, alguém que está no raso vai dizer: é só uma aguinha que está minando. Alguém que está no natural vai pensar que não é nada, vai pensar que é só um movimentozinho. Mas no mundo espiritual há um rio que está vertendo deste altar, há um rio que flui deste lugar, há um rio que leva a vida onde há morte, há um rio que leva a cura onde há doença, há um rio que leva a alegria onde há tristeza, há um rio que leva renovo àquele que está prostrado, há um rio que leva a cura àquele que está em depressão, há um rio que está fluindo, trazendo vida, trazendo luz. Aleluia, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, como você está aqui nessa noite, mas eu quero dizer com a autoridade do Espírito de Deus para você: estes rios estão fluindo deste lugar, e se você quiser, você pode caminhar por este rio. Se você quiser, você pode percorrer por este rio. Se você quiser, você pode permanecer neste rio, porque o Senhor Ele vai te levar a dimensões aonde você ainda não alcançou. O Senhor Ele vai te levar a experiências que você ainda não viveu. O Senhor vai te levar a lugares espirituais que você até então desconhecia. Há um mover do Espírito de Deus que passa sobre este lugar. Há um mover do Espírito de Deus. Há um mover do Espírito de Deus que vai fazer você acordar de madrugada e ter vontade de orar. Há um mover do Espírito de Deus que vai fazer você ter vontade de buscar mais a presença do Senhor. Há um mover do Espírito de Deus neste lugar que vai abrir a tua visão aonde você pensava que não tinha jeito mais. O Senhor, com estes rios de água viva, a qual está fluindo deste lugar, a qual está fluindo da sua presença, Ele vai mudar a tua visão, Ele vai mudar a tua perspecção, a tua perspectiva, Ele vai mudar o seu pensamento, e Ele vai fazer você enxergar o que Ele já começou a fazer. O Senhor já começou a mover, o Senhor já começou a transformar. Eu estou dizendo para você nessa noite que o Senhor já começou a mudar o cenário. Aquele cenário que você pensava que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, quando esses rios do Espírito de Deus, quando estas águas que está escrito, as águas purificadoras, águas vivas, começarem a passar, ela transforma o deserto em rios. Ela faz jorrar vida onde há morte. Ela faz com que a tristeza vá embora. Ela faz com que a depressão saia deste quarto. Ela faz com que a crise de ansiedade deixe de existir. Aleluia, aleluia. Quero te convidar para se colocar em pé nesta hora, por gentileza. Feche os teus olhos, por favor, não fique desapercebidos. O Senhor, através do Espírito de Deus, Ele quer despertar em nós, Ele quer reavivar o nosso coração, Ele quer nos tornar para Ele novamente. Se estávamos na contramão da profundidade para o raso, Ele quer nos puxar novamente para viver na dependência total dEle. Ele quer nos fazer viver totalmente dependentes dEle. Ele quer fazer-nos viver de forma espiritual. Se a tua visão estava fechada, se você estava se comportando como um crente de inteligência artificial, Ele quer te fazer nessa noite um crente de inteligência espiritual.
Ele quer tocar a tua mente, Ele quer mudar a tua mente, Ele quer tocar o seu coração, como o profeta Ezequiel profetizou no capítulo 36, Ele quer tirar o seu coração de pedra, e quer colocar um coração novo dentro de você. Ekanahasube akandarabai, ekalasube andarabashei. Espírito do Senhor, sinto fluir teus rios de vida aqui, oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Espírito de Deus que está sobre este lugar, Espírito do Senhor que tem liberdade nesta casa, nos leva, Senhor, nos leva a dimensões que desconhecemos, nos leva a conhecer os mistérios da Tua presença, nos leva a conhecer as profundezas, nos leva a conhecer os Teus mistérios, nos leva a conhecer, Pai, a conhecer mais da Tua palavra, a conhecer mais do Teu mover. Nos leva, Senhor, não deixa, Senhor, que continuemos agindo de forma natural aquilo que o Senhor quer fazer e já fez de forma sobrenatural, espiritual. Senhor, nos ensina, Senhor, a cada dia a estarmos mais sensíveis para ouvir a Tua voz, para dar crédito à Tua palavra, para dar, ó Deus, ouvidos aos Teus ensinamentos. E não permita, Senhor, por favor, eu oro, eu te peço, não permita, Senhor, que continuemos numa rota em que não é aquela que o Senhor traçou para nós. Não permita, Senhor, nós sairmos da profundidade e voltarmos a estar no raso, onde um dia nós começamos, mas nos aperfeiçoa em Ti, Pai. Nos dê experiências espirituais, nos dê novamente línguas estranhas, Senhor. Quantos não falam mais línguas estranhas? Quantos mais, Senhor, quantos não mais sentem as lágrimas rolarem nos seus olhos? Quantos mais não sentem o coração queimar na Tua presença, não sentem o fervor do Teu Espírito se movendo em nosso meio? Quantos não ouvem mais a Tua voz? Quantos não ouvem mais, ó Deus, o Senhor batendo a porta do coração, querendo entrar? Mas nós te pedimos, Senhor, traga-nos de volta. Toma-nos pelas mãos, traga-nos de volta a Tua presença. Faz-nos contemplar o Teu altar, faz-nos contemplar a Tua glória, faz-nos contemplar o Teu mover, faz-nos contemplar que ainda há esperança, ainda há uma glória que paira, ainda há uma presença que é manifesta,
ainda há um Espírito que se manifesta, ainda há um mover do Senhor para a tua igreja, ainda há um tempo de despertamento. Desperta no Senhor, desperta no Senhor, torna-nos para Ti, torna-nos para Ti, Senhor, como igreja, desde aqui o púlpito até a porta, desde os que estão aqui, até aqueles que estão acompanhando pela internet. Toca agora neste coração, Senhor, quebra os bloqueios, tira a frieza, tira, Senhor, a apatia espiritual, acende a chama que um dia se apagou, Senhor. Toma-nos pelas mãos, Senhor, nesta noite, conforme a visão daquele profeta que foi tomado pela mão e puxado para o fundo. Toma-nos pelas mãos nesta noite, Senhor, nos leva em direção às profundidades da Tua presença, as profundezas do conhecimento, da sabedoria. Ah, Senhor, atenta-te para o coração sincero, verdadeiro, que nessa noite junto comigo ora a Ti, que não sejamos mais os mesmos, mas que sejamos transformados de glória em glória, que sejamos transformados e avivados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Senhor, te peço que ao voltarmos para os nossos lares, o Senhor faça com que esta chama permaneça acesa nos nossos corações, que possamos ter desejo por mais de Ti, Senhor, que a nossa alma suspire por mais de Ti, Senhor, que o nosso coração esteja incendiado por mais de Ti, Senhor. Não deixa, ó Deus, esta fagulha que acendera nesta noite se apagar do nosso coração. Alabanaka choramanda labarraçaia. Dai-nos sonhos espirituais, Senhor. Dai-nos visões do céu, Senhor. Dai-nos espírito de ousadia, Senhor. Dai-nos a Tua palavra, Senhor. Dai-nos a Tua lei, Senhor. Dai-nos. Chorebarra candalabanahaya. Rachobacandalabassuri debecandarabai. Ah, subricanda, ah, chubra da candalabaia, peca na rabassubra da labaia. Oramos, Senhor, oramos gratos, gratos porque o Teu Espírito tem liberdade em nosso meio. Assim, Senhor Jesus, continua nos abençoando, continua nos dando a Tua graça, o Teu favor, e que através de nós, Pai, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, através de nós, Pai, através de nós, Senhor, os que estão em nossa volta sejam contagiados, sejam incendiados pelo Teu Espírito. Aleluia! Aleluia, que a graça de Jesus Cristo,
a comunhão, a consolação do Espírito Santo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, permaneça sendo derramado sobre a igreja do Senhor, até o dia da sua vinda. E nós que o coração queima, dizemos nessa noite, amém. Abrace alguém que está do seu lado, diga para ele: navegue nas profundezas. Diga para ele: saia do raso e vem para a profundeza do Espírito. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Receba o meu abraço, um bom final de semana para você e para sua família. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Deus abençoe.